Você que tem a sua Bíblia, abra comigo na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João. Não é o Evangelho. Nós temos o Evangelho de João e temos a primeira carta, ou primeira epístola do apóstolo João, depois tem a segunda e a terceira, né? Então, abramos a primeira epístola do apóstolo João. O livro de Hebreus, depois Tiago, depois vem 1 João. Glória a Deus. Capítulo 3. Os que encontraram, digam amém. Amém. Os que não, digam misericórdia. Muito bem. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eis aqui diante de nós a preciosa palavra de Deus. Apóstolo João foi um servo do Senhor Jesus. Ele que foi escolhido juntamente com outros homens, enquanto Jesus estava cumprindo o seu ministério terreno. O Senhor Jesus lapidou a vida desses homens, ministrando sobre eles e os preparando para dar continuidade à obra do Senhor Jesus. João, ele se destaca entre os discípulos de Jesus como aquele que sempre esteve próximo de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus segundo João, nós vamos encontrar algumas expressões que denotam o quanto ele era próximo da pessoa de Jesus. Por exemplo, no dia em que Jesus estava reunido com seus discípulos, na última ceia, a Bíblia diz que ele tomou o pão e deu graças e partiu e deu para os seus discípulos comerem.
e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Da mesma forma, fez com o vinho. Os dando, disse: este é o meu sangue. Mas naquela mesma noite, Jesus havia dito para eles que um deles havia de traí-lo. E os discípulos ficaram muito preocupados com isso, com a palavra que Jesus dissera. E a Bíblia diz que Pedro, um dos discípulos de Jesus, fez sinal para João. Para João, porque João, ele estava mais perto de Jesus, mais próximo de Jesus. Naquele tempo, irmãos, a mesa da ceia, ela não era como as de hoje. A mesa daquela época se chamava triclínio. E eles basicamente deitavam sobre a mesa, deitavam ao redor da mesa, aliás, ao redor. E por esta causa vamos encontrar a expressão que João, ele deitava ou declinava no peito de Jesus. Visto que eles se reuniam desta forma, então Pedro fez sinal a João, para que João perguntasse quem era que o havia de trair, porque ficou um questionamento no ar, uma dúvida no ar. E João perguntou para Jesus: quem é que vai lhe trair? E Jesus disse para ele: aquele a quem eu der o bocado molhado. O bocado molhado era o pão mergulhado no vinho. E este pão foi dado para Judas. Porque Satanás já havia entrado no coração de Judas para entregar Jesus. Vou repetir, irmãos. Satanás já havia entrado no coração de Judas para entregar Jesus, e ele estava na ceia. Ele estava na ceia. E quando Jesus dá o bocado molhado para Judas, então Jesus lhes diz a ele: vai e faça o que tem que fazer. Faça o que tens que fazer. Os discípulos entenderam que Jesus havia lhe dito para comprar alguma coisa, para resolver algum assunto. Mas João, que estava mais próximo de Jesus, ele ouviu o que Jesus falou para ele. Diz: olha, faça o que tem que fazer. Porque Judas já tinha Satanás no seu coração, e Jesus já estava preparado para o que viria. Então veja bem, João, ele teve este privilégio. Aquele que era conhecido, ou aqueles que eram conhecidos como filhos do trovão, que era João e seu irmão Tiago, agora é conhecido como o apóstolo do amor. É conhecido como apóstolo do amor, porque eles tinham um temperamento explosivo. O temperamento desses homens era explosivo, o negócio deles era resolver o problema na raça. Mas Jesus trabalhou no coração deles. E João passa a ser conhecido como o apóstolo do amor. Não existe nenhuma dificuldade para Jesus resolver. Não existe nenhum tipo de problema que Jesus não resolva. Não existe nenhum tipo de dificuldade para Jesus transformar a vida de alguém. Glória a Deus. Glória a Jesus. O apóstolo João, ele traz um relato muito específico do ministério de Jesus quando escreve o Evangelho. Mas ao escrever esta carta, ele mostra
como de fato Jesus é o Filho de Deus. Ele traz uma mensagem cristocêntrica, apontando que Jesus, ele é o Salvador do mundo. Ninguém melhor do que João para expressar desta forma, escrevendo à igreja do Senhor e dizendo: vede. Ele está convidando ou nos convidando para algo que tem uma preciosidade amplíssima para a nossa vida. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. João nos chama a atenção para o amor de Deus, que é incomparável. O amor de Deus é inigualável. Não conseguimos mensurar o amor de Deus, porque o mesmo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor sem explicação. É um amor sem explicação. Mas ele está dizendo para aqueles que tiveram um encontro com Cristo, ao ouvir a sua mensagem, dizendo: veja, quão grande amor nos tem concedido o Pai. Irmãos, só o que João está dizendo aqui, nos convidando a perceber, ver de perto, considerar quão grande é o amor do Pai para conosco, já é motivo de glorificarmos o seu nome. Eu não consigo entender, irmãos, um culto maravilhoso como este, um louvor glorioso como as crianças cantaram aqui, enaltecendo o nome santo de Jesus. As irmãs louvaram que o céu é lindo. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Raquel cantou aqui que é uma linda cidade. E não é possível que ainda exista crente que não glorifica ao Senhor. Crente que é pentecostal, ele dá glória. A Bíblia diz no Salmo 29 que no seu templo, no templo, cada um diz glória. Glória, isto é, eu e você, você e eu, estamos no templo, na casa do Senhor, e cada um diz glória, 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 glória a Ele. Então, se considerarmos o amor do Pai para conosco, ele é tão sublime, tão grande, tão precioso, que João nos chama a atenção dizendo: olha, o amor de Deus, ele é tão grande, que nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E por esta razão, o mundo não nos conhece, porque eles não têm conhecimento do amor de Deus. Mas os seus olhos foram abertos, os nossos olhos foram abertos, e nós podemos contemplar a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! João, quando ele está escrevendo o Evangelho, no primeiro capítulo, ele testifica de uma forma especial e gloriosa, dizendo no versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Qual era o nome? Esse João aqui era o primo de Jesus, João o Batista. Este era o primo de Jesus. Ele está testificando que o Senhor Deus o levantou na terra, cumprindo a profecia do profeta Malaquias. O Senhor o levantou. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho
para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Agora olha que a Bíblia diz, não era ele a luz. Ele quem? João. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Agora veja o que diz João. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele está dizendo que João Batista estava testificando do Cristo, do Messias. E ele dizia, ali estava a luz verdadeira. Quem é essa luz? Quem é essa luz? Os irmãos estão desanimados? Quem é essa luz? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estava no mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Diga assim, Jesus esteve entre nós. Jesus esteve entre nós, aonde ele mesmo criou. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu o seu próprio Criador. O mundo não conheceu seu próprio Criador. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, olha que coisa linda. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. De Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João está dizendo, João está testificando que Jesus se fez carne. Ele próprio, o Deus que criou todas as coisas. Porque a palavra do Senhor salienta que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que foi criado se fez. Ele estava no princípio com Deus. João diz, ele era Deus. Mas ele se fez carne e habitou entre nós. Olha que privilégio aquele povo teve em sua existência de ter o Filho de Deus entre eles. Entre eles. E João diz, e vimos a sua glória, contemplamos de perto. João está testificando o que ele viu, o que ele assistiu, o que ele contemplou. Vimos a sua glória. O apóstolo Pedro, da mesma forma, ele testifica em sua carta, também dizendo, nós ouvimos a voz do Pai. Quando lá no monte ele se transfigurou diante de nós. E apareceu Moisés e Elias. Moisés e Elias apareceu no monte, e Jesus estava acompanhado de Pedro, Tiago e João. O que é chamado Monte da Transfiguração. Jesus se transfigurou. Quando olhavam para Jesus, eles viam Jesus resplandecendo. E Moisés e Elias conversando com Jesus. Aí alguém pergunta, o que é que eles estavam conversando? Eles falavam acerca da morte
em que ele haveria de morrer. Olha que coisa linda. Moisés e Elias veio para falar com Jesus a respeito da morte que ele haveria de morrer. Aleluia. Então João e Pedro, ele expressa: nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aí alguém vai dizer: mas eu queria estar vivo nesse tempo para ver a glória de Jesus, para conhecer Jesus, para andar com Jesus, para ver Jesus operar milagres, para ver Jesus ensinar. Deixa eu te dizer, você está tendo o maior privilégio do que aqueles que viveram no Antigo Testamento e do que aqueles discípulos que estiveram com Jesus. Nós estamos tendo o maior privilégio, porque quando Tomé, naquela reunião, Jesus se apresentou a ele e disse: Tomé, olha aqui a minha mão, veja a marca, as feridas na minha mão. Tomé, toca aqui do meu lado e veja as feridas que os soldados fizeram em mim. Tomé caiu com seu rosto em terra e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz uma coisa maravilhosa. Ele diz: porque você viu e creu, bem-aventurado, mais do que feliz são aqueles que não viram, mas creram. Não viram, mas creram. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos, aquele povo não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Os antigos tinham a lei de Moisés em suas mãos. A lei de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, o Pentateuco. Eles tinham em suas mãos o livro dos profetas, maiores e menores. Eles não tinham o Novo Testamento em suas mãos. A maior revelação foi dada a nós. Porque Jesus, ele é o mistério revelado. Jesus, irmãos, é o mistério revelado. Porque até então Jesus era um mistério para todos. Mas a partir do momento em que Jesus veio para entregar sua vida por nós, morrendo, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu, ele é o mistério que estava oculto, mas que foi revelado a todos nós. A todos nós. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. No Antigo Testamento, ele se apresentava como anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Todas as vezes que lemos na Bíblia do Antigo Testamento, o anjo do Senhor, pode saber, era Jesus. A água que os filhos de Israel bebiam no deserto, que era dada pela rocha, diz Paulo, servo do Senhor, aquela pedra era Cristo, que saciava a sede daquele povo no deserto. Glória a Deus. O maná que descia do céu representava Cristo, porque o mesmo Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas João está dizendo: amados, temos o privilégio. Irmão, diga para o seu irmão que está aí, ó, você tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. 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 Glória a Deus.
E João diz: amados, agora que somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ele está falando de quê? Do futuro. Ele está falando da eternidade. Ele está falando de algo que ainda virá. Agora que somos filhos de Deus em Cristo, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas olha que coisa linda, ele diz: já foi nos revelado isso. Mas sabemos, ele diz, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Assim como ele é, o veremos. E como ele é? João, ele viu Jesus manifestando a ele na ilha de Pátimos, e ele conseguiu falar só o que era semelhante a ele. Ele conseguiu falar só o que era semelhante. Vamos ler? Apocalipse. Veja o que João, em seu vocabulário, ele não conseguiu dizer o que ele estava vendo, porque ele falou que viu o que era semelhante. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele ouviu uma voz como de trombeta por detrás dele. Sempre que lermos na Bíblia sonido de trombeta, voz de trombeta, é a voz de Jesus falando. Até no Antigo Testamento é a voz de Jesus falando. Ele diz que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aí o verso 12 vai dizer: e virei-me para ver quem falava comigo. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi. O que ele viu? 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante. Olha, o vocabulário de João é tão fraco, se tornou tão fraco, que ele não conseguia descrever de fato o que era. Mas era semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, irmãos, João esteve com Jesus quando ele foi crucificado. Eu acredito que a ideia que João tinha de Jesus até então, aquela lembrança que vinha em sua memória, era de um Cristo derrotado na cruz. Porque ele viu Jesus ensanguentado, com coroa de espinho em sua cabeça, corpo pálido, ferido pelas chicotadas. E mesmo assim ainda Jesus disse para Maria: eis aí o teu filho. Dizendo de João: eis aí o teu filho. E disse para ele: João, eis aí tua mãe. Mas agora, quando João vira para ver quem falava com ele, ele diz: um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Oh, glória a Jesus, aleluia. Por isso João está dizendo: olha,
ainda não é manifesto o que haveremos de ser, porém, nós já sabemos que quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. Porque Paulo vai explicar o que acontece. Paulo vai dizer, mediante ao toque da última trombeta, a igreja, os que estiverem vivos. Paulo diz, olha, os que estiverem mortos em Cristo serão transformados. Serão transformados. Ora, quem está morto, irmãos, dentro de 24 horas ele começa a apodrecer o seu corpo. Seu corpo começa a apodrecer. E só tem ossos. O máximo que permanece são os cabelos, a carga dentária. É só o pó. E muitos nem os ossos ficam mais. Mas a Bíblia diz que quando tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, que Paulo também tinha essa esperança. Por isso ele escreveu, e nós que estivermos vivos, seremos transformados. Este corpo que é corruptível, esse corpo que é destruído, esse corpo que envelhece, esse corpo cuja força se esvai, basta ver a idade indo embora e você vai vendo, o corpo vai desfalecendo, vai perdendo as forças. Ele diz que nós seremos transformados em um corpo incorruptível. Aleluia. Um corpo incorruptível. É por isso que João está dizendo, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Acabamos de ler o texto, que não nascemos da carne nem do sangue. Nem da carne nem do sangue. Porque a carne e o sangue não podem entrar lá. E por isso seremos transformados. Por isso João está dizendo, seremos semelhantes. Não igual, mas semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aí João começa, irmãos, a detalhar algumas coisas muito importantes para a nossa vida cristã. E que infelizmente muita gente esquece, está deixando para trás, está enterrando isso na sua vida, e está pensando que a vida cristã pode se viver de qualquer maneira. Infelizmente muitos estão como dormentes, e estão vivendo uma vida de indiferença tal, que para ele tanto fez como faz, estar ou não estar na igreja, servir ou ter comunhão com Deus ou não ter, parece que ele está no mundo da lua. Mas João ele diz assim, e qualquer que nele tenha essa esperança, irmãos, a nossa esperança é viva. A Bíblia relata que nós temos uma esperança viva, uma viva esperança. Não é uma esperança morta, sem significado. O crente, ele tem em Cristo uma viva esperança. E João, dizendo e confirmando, e qualquer que tem esta esperança, deve se purificar a si mesmo. Purificar a si mesmo. Esse é um papel que é difícil de cumprir. Jesus disse, olha, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Não é para ter carro novo ou casa nova. Jesus nos ensinou a viver para a eternidade. Para a eternidade. Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Purificar a nós mesmos, irmãos, é seguir a Jesus de perto. É ser como ele é. É santificar-se em sua presença. A palavra de Deus ordena ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Santificai. A Bíblia nos assegura que nós devemos viver em paz uns com os outros e andar em santificação, sem o qual não veremos Jesus. Não podemos ver Jesus sem santificação e sem viver em paz uns com os outros. Ah, pastor, no mundo de guerra que vivemos, eu não suporto nem olhar para a cara daquela irmã. Ah, eu vou lá, eu sento até longe, não quero nem cumprimentar, eu não suporto olhar para ela, eu não suporto olhar para ele, ó. Vive em paz uns com os outros. E mais a santificação. Se você quer ver o Senhor. Aleluia. Qualquer que pratique o pecado também pratica iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar. Fala assim comigo, tirar os nossos pecados. Tirar os nossos pecados. Por que tirar? João Batista, ele apregoou. Quando a multidão estava ao redor dele, ele estava batizando no Rio Jordão, e Jesus chega entre eles, e João Batista aponta o dedo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Aleluia. Porque no Antigo Testamento, com os sacrifícios pré-estabelecidos por Deus, segundo a lei, irmãos, era difícil o Antigo Testamento. Porque cada qual tinha que levar o seu cordeirinho. Cada qual tinha que trazer a sua oferta. E era de acordo com a posse da pessoa. O mais rico levava um gado bonito, gordo. De classe média, levava uma ovelhinha, um cabrito. Os pobres levavam pombinhas ou rolinhas. Mas não podia se apresentar diante de Deus com mãos vazias. Tinha que trazer. Então, se visse alguém andando, caminhando pelo campo com a sua família e puxando os cordeirinhos, né? Ou as pombinhas e rolinhas, e alguém perguntasse, para onde você vai? Ele dizia, eu vou para Jerusalém. O que é que você vai fazer em Jerusalém? Eu vou adorar ao meu Deus. E esse animal que você está levando? Eu estou levando para oferecê-lo como oferta, como um sacrifício ao Senhor. Oh, glória. Aleluia. No tempo de Jesus já existia muita corrupção. A corrupção era tamanha que chegava no templo, tinha uma porta específica para as ovelhas entrarem, que era exatamente aqueles animais que eram trazidos para ser sacrificados, para ser ofertado ao Senhor. Mas os sacerdotes corruptos olhavam assim para o animal daquele homem que trazia o animalzinho, olhava, o animalzinho podia estar bonito, podia ter sido criado com amor. Aquele pai de família que criava aquele animal diz, esse aqui eu vou separar para o meu Deus, eu vou levar para a sua casa, eu vou ofertar para ele. Mas quando chegava em Jerusalém no templo, os sacerdotes corruptos
dizia: essa ovelha não pode ser ofertada, não. Mas como assim? Ela não tem... Eles encontravam algum defeito no animal daquela pessoa, diziam: essa aqui tem que ficar aqui, e você tem que comprar outra para oferecer. Era corrupção. Diz que Jesus, irmãos, ele se irou quando chegou no templo, porque lá estavam os cambiadores. Faziam o que eles queriam, a bagunça que queriam. Agora eu vou dizer aqui, pelo Espírito de Deus, você pode fazer a bagunça que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas quando Jesus chegar, aleluia, acaba a bagunça. Acaba a bagunça. A vida é minha, eu faço o que eu quero, sou dono da minha cabeça. Com certeza você é. Mas a palavra de Deus está sendo ensinada todos os dias no templo. Você pode cruzar os braços e virar as costas para a palavra de Deus. Pode viver do jeito que você quiser. Mas quando Jesus chega, acabou. Acabou. Então João está dizendo que Jesus veio para tirar os nossos pecados. Aquele sangue do animal que era oferecido, irmãos, ele somente cobria o pecado aos olhos de Deus. Só cobria o pecado aos olhos de Deus. Quando era oferecido um animal e o sangue espargido, Deus olhava lá de cima e via o sangue. Um animal morreu em lugar de uma pessoa. Mas agora veio Jesus. Veio Jesus. E ele é o cordeiro que tira o pecado. Porque o nosso pecado ele levou sobre si. O nosso pecado ele levou sobre si. Profeta Isaías 53. Vamos concluir a palavra do Senhor. Aleluia. Profeta Isaías 53. O profeta Isaías profetizou antes de Jesus vir. Mas ele, como homem, ele dizia: quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus, como homem, não dávamos nada por ele. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele veio que era para os seus, ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas, bate no peito assim, ó, pelas nossas transgressões. Aleluia.
Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Diga, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pedro chega a dizer que diante dos seus algozes, diante dos soldados romanos e da sebe de sacerdotes da época, que cuspiram nele, que bateram nele, Jesus não abriu a sua boca para amaldiçoar ninguém. Lá na cruz, quando ele estava pendurado e sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem. O que você faria? Se alguém colocasse uma coroa de espinho na sua cabeça, se alguém fizesse você carregar o madeiro, se alguém chicoteasse, o sangue fervia. Hoje o negócio é esse: eu tenho meu advogado, vou pôr você na justiça, viu? O negócio esse hoje é assim. Eu te processo, pronto, e acabou. Jesus, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Aleluia. Aleluia. Não abriu a sua boca. Oh, glória. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Hoje você não precisa vir para a igreja com um animalzinho. Você não precisa trazer o cordeirinho, você não precisa trazer a palminha, a rolinha, você não precisa trazer o seu bezerro. Agora você vem para adorar. Você vem para oferecer ao Senhor o seu culto de louvor ao seu nome. Você vem para adorar com a sua vida, com o seu coração no altar de Deus. Aleluia. Porque através do sacrifício de Cristo, quando cremos, Ele tirou os nossos pecados. Ele tirou os nossos pecados. Os nossos pecados foram tirados de diante do Senhor nosso Deus. Nós fomos justificados pela fé. Pela fé. Aleluia. O apóstolo João, ele diz: olha, qualquer que permanece nele, não vive. Qualquer que permanece nele. Nele quem? Em Cristo, em Jesus. Não vive pecando. Como é isso, pastor? Aquele que está em Cristo não vive pecando. É algo contínuo. João está falando de algo contínuo. Não vive com a sua vida pecando. Mas nós não somos pecadores? Somos. Mas João está dizendo que aquele que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando, quando conhece a Cristo e continua vivendo em pecado, ou no pecado, continua praticando o pecado, é porque não o conheceu. É porque não o conheceu. Não nasceu de novo. Não foi gerado de novo. Ele diz no verso 8: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ah, pastor, que isso? Eu sou do diabo? Sim. Porque ou você é do diabo ou você é de Cristo.
Há só dois caminhos. Foi cantado aqui no louvor 334, uma das estrofes diz que aquele que ouvir a Cristo e crer nele será salvo. Mas o que não crer será condenado. É simples assim. Hoje em dia está morrendo muita gente. Tá ou não está? Todo dia você recebe notícia, morreu fulano, morreu ciclano, tal. A oportunidade que temos é agora, é em vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz a Bíblia. Glória a Deus. Vamos ver. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Eu vou repetir o texto. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso o juízo. O juízo já é exercido na morte. Morreu. A Bíblia diz que os anjos do Senhor vêm e levam o camarada ou para Deus ou para o inferno. Ah, pastor, hoje não pode falar mais isso, não? A Bíblia fala. A Bíblia fala. A oportunidade é enquanto você está respirando. Aleluia. Você já puxou bem o ar hoje? Faz assim, ó. E solta. É a oportunidade que Deus está te dando. Está me dando. Porque se esse corpo tombar aqui, agora, eu sei para onde eu vou. Você já sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Oh, aleluia. Se você tem certeza da tua salvação, diga: Senhor. Diga: Senhor, eu te louvo, porque me salvaste. E eu creio, se tu vires agora para mim, eu sei para onde eu vou. Aleluia. 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 Aramandaya surakanderemas. Adamanto que andará mahai. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você quer ver como Ele é, purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. João vai dizer da semente que foi lançada, irmãos. A semente que foi lançada aqui, ela não é corruptível. A semente, ela é incorruptível. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 13. E diz: ó, em quem vocês estão, em quem vós estáis, ou seja, em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, fostes selados para o dia da redenção. Então diga assim: o Espírito Santo, diga firme, irmão, se você crê, o Espírito Santo vive em mim. O Espírito Santo está em mim.
Quantos podem adorar a Deus? Aleluia! Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus! Maravilhosa. Arabaia Soracanda. Dá lugar aí, irmãos, dá lugar ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Mas pastor, eu não estou sentindo nada. Abra bem a tua boca e te encherei. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te encher. Oh, aleluia, que coisa boa estar na presença do Senhor.
morar ali com meu Jesus. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali. Que alegria será quando Jesus nos receber dizendo: